faço-vos um desafio. Tentem não encontrar o vocábulo desafio no discurso da pessoa atual mediatizada, inscrito em podcast. Pode ser um radialista, um podcaster, um humorista, um peixeiro, um político, um empreendedor. A palavra desafio tem lá de estar semeada, frase sim, frase não. É um desafio, desafios, fui desafiado. Isto é um jogo. Não quero desafios nem no modo easy, nem no hard. Eu vivo para explicitar esta mágoa. Como é que vocês estão? Mais um Roberto Gamito. E hoje trago-vos, não sei se é um pensamento, um devaneio, a vida enquanto série. A vida dava um filme. Não sei se o orçamento é maior ou menor, mas como estamos numa época da série e talvez até da microsérie, pois somos dotados de uma microatenção, é tudo micro, como dizem os filósofos. Devíamos estar no advento do micropénis. Então é tudo micro menos o pénis? O que é que o pénis é menos, por exemplo, que a atenção? Se não tens atenção para dedicar ao vergalho, que diferença te faz que ele seja grande ou pequenito? São questões que eu gostaria de lançar para pessoas instruídas ou até sexólogas. Eu começo a duvidar que a vida é um contínuo. É mais intermitente, não sei se é um filme, se é uma série, mas se for uma série, é uma série de antologia. Antologia, as personagens aparentemente repetem-se de episódio para episódio, mas só muito forçosamente é que detectamos semelhanças, arcos da personagem de episódio para episódio. Assim que termina o episódio, aparecem os créditos finais, nós não podemos ter a ideia ou a pretensão de achar que aquela conquista do episódio ou frustração desemboque numa experiência no episódio posterior. Há um reset na personagem e a personagem parte do zero para, em princípio, outra situação, a não ser que estejamos no inferno ou no mundo atual o inferno do mesmo, condenados a repetir até à exaustão o mesmo exercício que, no parecer de Dostoiévski, levar-nos-ia fatalmente ao suicídio, de forma mais fácil e talvez turística, entre aspas, somos campo, como diz a Susan Sontag, é fazer com que o homem proceda ao mesmo exercício repetidas vezes e que ele descortine nesse gesto é um gesto vão. Entretanto, recebi aqui uma notificação, o mundo não aguenta um bocadinho sem nós. É impossível, um gajo quer desnovelar o parecer em relação a determinada coisa, voltando, já me perdi, não é? É melhor assim, o mundo tinha mesmo necessidade de contactar comigo. Eu tenho esta voz estrambelhada, afadigado. Estava a falar da série, estava a falar da intermitência da série que é a vida humana. Ontem tive o privilégio de assistir de camarote, que é como quem diz, sentado na minha cadeirinha, na esplanada, enquanto depenicava a minha torrada e sorvia, bebericava o meu galão. Não era um galão, mas para o efeito serve, era um compal. Eu sou dessa malta, o compal, porque gosto de olhar para o lado e perceber a fluidez. É polpudo ou é líquido? E devia estar na escala, algures, mais no fluido do que no polpudo, a cara do Bauman. Mas pronto, isto são coisas que eu lanço, são propostas que eu lanço para uma sociedade futuramente mais instruída. Não é a nossa. Eu acho que aprendemos pouco ou nada. Este é o espectro. Não há o mais ou menos, não há o muito, muito bom, excelentes na matéria designada vida. A nossa escala é do pouco ao nada. Não sei o que é mais prestigiante, não sei o que é mais otimista. Aproveito para fazer um à parte. O otimista, atualmente, não sei se tem a vida facilitada, se dificultada, mas redunda quase sempre num oportunista. Eu não sei se é a nossa percepção, o epíteto, quando aparece naquela caixa de texto, supondo que é uma palestra, apresenta-se como otimista e faz questão de exibir um sorriso, é como se tivesse embutido nele o riso e o sorriso enlatado. Não há motivo algum para estares a sorrir nessas frases. Essas frases tão inócuas. Aliás, meu papagaio de slogans. O otimista não desinspira de maneira nenhuma. É alguém que teve a beber no slogan mais esmaecido, mais cadavérico, coligiu, não vou dizer cadáver esquisito, porque a palavra cadáver
inquieta-nos. Nós não queremos exorcizar esta hipnose que nos convence que estamos a ir para um sítio melhor, sendo esse sítio nada turístico, chamado abismo. Um passo em falso, que é a mesma coisa que dizer estou parado. Voltando, não há qualquer ligação entre os episódios biográficos. Eu, enquanto guionista das vossas vidas, eu, enquanto marionetista mor deste mundo, isto sem pretensões, percebo que os outros não aprendem nada, mesmo quando há uma análise após o sucedido. Esquecendo destas abstrações, há o típico estacionar e não estacionar, estacionar num sítio permitido e não permitido, tudo isto fica muito bem. Nos papéis, nas leis, na prática, o português, a ser português, é desobediente no que toca ao estacionamento. Em quase tudo obedece. O português é um obediente ferranho. Não quer que há revoluções. Eles que façam a revolução por ele, que mais tarde havemos de passear com os escravos na rua. Não me chamem para revoluções que eu tenho coisas para fazer. Mas não seja uma maratona de séries. Bem analisada, maratona de séries é um oxímoro. Na medida em que maratona implica um desgaste físico e série está nos antípodas. É o desporto do sedentário. É o pináculo do sedentarismo. Uma maratona de séries. Chegam lá, têm o corpo desenvolvido na medida em que cresceu. Mas esquecendo isso, cada um com os seus desportos, eu não posso porque não tenho, cabedal para ver pratadas de episódios no fim dos quais eu reflito, porra, já vi isto em qualquer lado. Até as cores são iguais, saltam de série para série, como se tivessem obrigatoriamente de respeitar uma palete de cores. Não me ponhas esse verde que as pessoas ainda pensam que é cinema de autor e deixam-se dormir aos 30 segundos. Não. O principal inimigo da indústria do entretenimento é o sono, como diz o gajo da Netflix. Eu que vos apanho a dormir rente ao ecrã. O ecrã vampiriza-nos a vida, sangue-cegas da atenção. Eu quero é ver esses olhos esbugalhados. E, à medida que as olheiras crescem, os acionistas dos serviços de streaming aplaudem. E, talvez, em homenagem, morrem de infarto, pois também não descansam porque parar é morrer e não parar é ir para a morte mais cedo. E utilizando uma frase de um filósofo a despropósito, a melhor forma de utilizar, seja o que for, quando os ratos fogem não quer dizer que seja naufrágio. A formulação não é esta, mas eu gosto mais desta. Perdoem-me a pesporrência, a empáfia, o iriçar das penas, o levantar de crista, esquecendo isto. Ora, um tipo estaciona onde não deve estacionar. Mais uma vez, ressalvo, o português obedece a tudo na sua vida. É uma biografia de gajo que amocha. Amocha no trabalho, amocha em casa, amocha nos interstícios da vida, amocha ao balcão, amocha em todo o lado. Onde ele não amocha é no estacionamento, não é para estacionar. E do ponto de vista, como direi, mais básico, há sempre, em princípio, uma lógica tuga, há um espaço por preencher e eu tenho algo que a possa preencher, então vamos lá. Não é a sinalética, não é essa cor que pode ser vermelho ou amarelo que me vai impedir de eu depositar o carro neste espaço em branco. Quer dizer que este espaço em branco é especial. Se pensarmos isto no espaço, havia um local em que estava marcado, não, aqui isto é para estacionar naves, algures entre planetas, marcado assim a vermelho, aqui só ovnis codístico, só no nosso planeta, só em Portugal. Isto para não falar dos novos lugares reservados aos carros elétricos. Um gajo atualmente vai para certas ruas e tantos lugares. Uns são para os deficientes e outros são para os carros elétricos. E um gajo anda às voltas. Anda às voltas, conhece a cidade, tudo muito bonito. À última volta um gajo pensa onde é que está para aí uma fita que a corrida tem de acabar. E depois há pessoas, eu percebo que motiva a indignação, que param onde calham. Porque ou acabou o combustível e o combustível está caro, é o alibi. O que é que aconteceu aqui? Estacionou em 10ª fila. Amigo, eu não ando aqui a desperdiçar o combustível. Eu não sou labrego. Eu sou amigo do ambiente. Opa, se é amigo do ambiente, vamos lá mijar os dois de braço dado no tronco de uma árvore. É assim é que devia ser numa sociedade evoluída. Ora, o português estaciona onde calha e assim é que é bonito. Tento não ser este bicho. Porquê? Porque estou a partir do princípio que o português, a abstração, não o concreto, o português sabe que aquele sítio vazio é
indicado para o seu carro. Isto já é um salto de raciocínio. O espaço por preencher, na realidade, é mais curto, fazendo com que vá raspando as portas do seu carro nos carros que já estavam estacionados. Se isto fosse um filme de ação, em que um gajo começasse a ver faíscas de um lado e do outro, nada a dizer, é pá, continuo, quando vejo chispas até aplaudo, penso, efeitos especiais caseiros. Isto é um cenário, como é que eu ia dizer, chato. Um gajo vai a um sítio qualquer, suponho este cenário, vão a um clube de strip, estacionam um carro, não está aqui nada, quando chegam está todo escavacado de um lado e do outro, um gajo assim até se esquece do que teve a fruir. Outra situação, não tão grave, mas ainda assim azucrina. Eu sou portador de um corpo largo, tenho corpulência e preciso de uma certa margem, principalmente enquanto não terminar o meu curso de contorcionista, para entrar dentro do carro. E por vezes o facto de abrir a porta e o espaço ser tão diminuto, eu penso, se eu fosse um rato ou aqueles animais que têm uma elasticidade, lá vou eu, não, e eu pronto, olha, vou dar outra volta, vou beber outra, ou se não durmo na rua, hoje sou sem abrigo. O azar é se aqueles carros forem de velhos e o velho só tirar o carro de mês a mês. E às tantas põem um papel da Câmara, o seu carro não pode estar estacionado aqui. O meu, os outros dos velhos, pronto, são mais compreensivos. E agora voltando para o cenário que eu quero trabalhar com esta língua que Deus me facultou por estes dias. Pois quando morrer, lá dará a língua a outros, porque ele gosta de dar à língua. Esqueçam isto, não foi nada. A pessoa percebeu que é raro nos portugueses, mesmo lá fora também é raro, que errou. Percebeu que errou, estacionou num sítio que era indicado. Este é o outro. Sítios em branco por preencher reservados a taxistas. Já temos 3. Para deficientes, taxistas e carros elétricos. Ou seja, se não forem uma destas 3 pessoas, então se tiverem um carro elétrico, forem taxistas e forem deficientes, vocês nunca têm problemas de estacionamento. Têm qualquer buraco. Esqueçam isto. É daquelas frases que têm alguma saída à noite, mas é preciso estarmos bebidos. Sóbrios, não tentem isto. Nem com o vosso público. O que é que sucede? Sucede que, se calhar, não porque assentiu, não porque percebeu a culpa, mas há aqui um detalhe que muitas vezes é descurado. Um gajo não tem pachorra. Um gajo sabe que, se oferecer resistência, a conversa prolongar-se-á durante muito tempo. E a conversa portuguesa tem o condão de ser muito repetitiva. Regressamos ao refrão, como se este ritual de repetição nos desse à milésima volta uma espécie de tranquilidade, mas essa tranquilidade nunca chega e então repetimos. Estacionou mal, sim, eu sei, mas estacionou mal, sim, eu sei. Já estou a repetir o ritual que eu próprio condeno. Parodiei, mas repeti o ritual que eu próprio condeno. Vejam bem o caudal do Luís. Chegou-se à conclusão que a rapariga errou e não devia ter estacionado onde estacionou. O taxista mostrou-se compreensivo. Isto parece um filme surrealista. Mas, entretanto, aparece uma terceira figura que nada tinha que ver, começou a mandar vir com o taxista. Porquê? Porque queria galar a mulher. O taxista aceita as suas desculpas, mas não admite que este cabrão se meta na conversa. E a coisa isto parece uma cena de vaudeville. A moça já a tirar, porque já estou atrasada, porque tenho ido não sei para onde. E entretanto há um gajo quase à bananada com um taxista. O taxista que já tem o seu lugar. São 8 da manhã, pá. E eu estava dentro da pastelaria, descansado, a ler o meu livro sobre Para Além do Bem e do Mal, enquanto um taxista está em vias de sopapear um sujeito que se intrometeu na conversa, pois pensou que ao intrometer-se na conversa aproximar-se-ia de forma fervilhante da fêmea. Mas a fêmea pôs-se nas putas, porque é onde o dinheiro mora. Eu, nesta situação, nem disse uma sílaba, nem um monossílabo de letra de funk. Eu já tive noutras vidas, eu já passei por muito. E sei que nestas situações, um gajo profere um monossílabo, está lixado durante 1 hora. Então vais ter de ouvir esta história toda que já ouviste, da minha versão, da versão do outro. E todas aquelas pessoas que, em primeira, segunda, com uma parede no meio, ouviram o tumulto,
vais ouvir a minha versão, mas já ouvi 30 versões, pá, mas um palhaço no meio. O gajo, o senhor que se meteu era um palhaço, não um palhaço propriamente dito, mesmo com uma peruca, mas o circo. Pois o circo não viste aquele cartaz, e isto é verdade, o circo está prestes a fazer um espetáculo, não o gajo estava pela vila espalhar cartazes e meteu-se, mas o que é isto? Com aquela voz de palhacinho. E o taxista, estás a gozar comigo? Mas eu sou um palhaço sem escrúpulos, como se fosse um político. E já agora, o que é que vocês acham mais porreiro? Palhaçada, que é uma palavra aplicada à política e noutras esferas, a variante aplicada ao bobo, bobagem, mais nos brasileiros, eles é que utilizam português residente aqui neste retângulo mal amanhado, raramente utiliza bobagem. Para fazer frente à minha namorada, a partir de hoje, estou a tentar vários tons, a tentar proferir bobagem em vários tons para ver se consigo uma luta inglória. Vou perder. A minha mulher diz... Palhaçada tem uma força que bobagem nunca pode ter. Eu já te digo uma coisa. Bobagem! E eu estou a tentar. Mas há uma terceira, ainda mais antiga. Se pensarmos que palhaçada vem de palhaço, bobagem vem de bobo. Não seja bobo, não seja bobo. Diz-me o rei. Não, eu sou bobo. Mas há uma terceira, uma figura ainda mais antiga chamada bufão. Que a palavra... para entrar neste carril seria bufonaria. Detesto estas bufonarias. Detesto. Se bem que se me expressar assim ninguém me entende, então isso é uma palhaçada. Estamos bobos, esquecendo isso. Ora, esta situação deu-se. Depois há uma pessoa, um velho, que ouviu isto tudo, isto durante 1 hora. Achei isto muito mal. Teve calado 1 hora a mochar. Aqueles velhos que levam 15 minutos a rodar a colherzinha no café. Um gajo nem tem aqueles problemas contemporâneos das atenções, não sei o quê, as hiperatenções e aquelas siglas que o pessoal gosta de proferir numa situação em que não se consegue coisa. Calma! Já passaram 15 minutos e a minha vida não está melhor. Isso está mais mexido que certos pipis de atrizes de OnlyFans. É esta a expressão. Atrizes para adultos. Atrizes de adultos, atriz de cinema adulto, não era atriz da Pixar. Esquecendo isso, isto aconteceu, amainou, o velho disse aquilo que tinha a dizer, que achou mal, e depois é aquelas coisas de etiqueta de Salvador Martinha, o tom, pronto, e tantas já estava tudo cansado, começou tudo a concordar, era um arraial de concordâncias, sim, tem razão, eram 6 ou 7 pessoas a dizer, tem razão. Parecia uma princesa da Disney que era suportada por um coro de animais que a única deixa que tinham de dizer era essa. Tem razão. Ah, mas aquilo... Tem razão. Ele, pois, mas aquele gajo que entrou... Tem razão. E isto enche-me o coração. Isto é um episódio. Ora, no dia seguinte, calha a ser hoje. Um gajo pensa, aprendemos todos, não devemos estacionar naquele sítio que é dos taxistas, porque o taxista pode não gostar, apesar de haver mais espaço, e normalmente haver só um táxi, há espaço para 3. Mas pronto, o taxista gosta de ocupar o seu e deixar os 2 em branco, pode gostar de fazer marcha atrás e ir para a frente enquanto espera o possível cliente. Está no direito dele. Se aquilo está táxi escrito no chão, deixem estar lá táxis, não se ponham lá tanto sítio para estacionar, está em Lisboa, tanto sítio para estacionar, vocês querem pôr tudo ali, porquê eu quero evoluir para taxista, quer que o meu Mercedes evolua para um táxi. Tenham calma convosco. No dia seguinte, é evidente que nós aprendemos e a moça estaciona no mesmo sítio. Levou-me a essa conclusão com a qual eu iniciei este episódio. A nossa vida é uma série de sketches ou uma série de antologia, não necessariamente de humor, pois o humor é retardatário. Chega depois e se chegar. Se for português, chega muito depois, já a tragédia está esquecida. Esse é o humor português. Chega tão depois... O gajo já não interessa, O gajo já está a falar de táxis quando o táxi já se tornou obsoleto. É como a tecnologia atual. Nós compramos pensando que é o último grito e quando chega à casa já está afónica. Essa obsolescência programada que assim que toca no nosso lar, quando entra em nossa casa, aqui esfarela-se tudo. Pronto, lá temos de comprar. É economia em movimento. E movimento para quê? O movimento é este. É loja, casa, lixo. E cada vez mais rápido. E assim é que é bonito, porque parar é morrer. Voltando à questão de não aprendemos nada. Não há qualquer ligação. E eu não vi, depois disto tudo, alguém sequer, porque
O que acontece nas vilas é as personagens são repetidas mais uma vez. É uma série, usamos sempre a prata da casa. Ninguém fez sequer uma referência, ninguém se lembrava. E daí, mais uma vez, consubstancia a minha opinião, segundo a qual é uma série de antologia em que não há ligação entre os episódios e não há crescimento das personagens. A não ser eu, que sou um narrador, mas mudo. Só o que faltava eu meter o bedelho e de repente... Cala-te, caralho! Isto é um trauma coletivo! Deixa as pessoas estacionarem num sítio onde não podem estacionar, que és tu. Eu nunca estacionei nesse sítio, mas agora a minha questão é esta: se eu estacionar, porque às vezes acontece esta, há ali um conluio, um gajo não sabe, há ali uma conspiração, nós vamos usar aquele sítio que não é permitido, mas aquele gajo não. Se eu vou lá estacionar, às tantas andar batatada com o taxista sem haver necessidade de aparecer um terceiro gajo que motiva a zaragata, porque eu não sou uma gaja, pá. E este foi mais um Roberto Gamito. Até ao próximo apiadeiro.